Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Eu sou o professor Vitor Costa Mello e hoje nós vamos resolver as últimas provas da Brigada Militar e a última prova do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul. Então, por que a nossa aula se chama Saiba Tudo que Caiu nas Últimas Provas? Porque nos últimos dois concursos que nós tivemos, gostaria de salientar que o concurso de bombeiros do Rio Grande do Sul teve o seu último edital em 2017, ainda junto com a prova da Brigada Militar, onde ainda era uma prova unificada, mas as duas corporações já não faziam mais parte da mesma corporação. Né? Para quem não conhece, então você que está querendo uma carreira militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Brigada Militar antigamente eram apenas uma só corporação. Diante disso, a última prova do Corpo de Bombeiro Militar, que foi em 2017, teve as mesmas questões do que a Brigada Militar. Neste meio tempo, a Brigada Militar já realizou um novo certame no ano de 2022. Dessa forma, sabendo que a banca do concurso do bombeiro já foi escolhida e é a Fundatec, a mesma banca que realizou os últimos dois certames, nós iremos resolver 10 questões para você entender como a informática pode estar na sua prova. Vamos começar aqui então mostrando o que estava no nosso edital de 2017, que era o mesmo para as duas corporações. Então, neste edital nós tínhamos aqui 4 conteúdos, que eram conhecimentos do sistema operacional Windows 8. Então, na época, em 2017, foi cobrado a versão 8 do Windows. Conhecimento sobre o programa Microsoft Word, uma ferramenta editora de texto. Conhecimento sobre o programa Microsoft Excel 2013 e ainda conhecimento sobre navegadores, que eram o Firefox e o Google Chrome. Dessa forma, nós veremos primeiro essa prova de 2017, resolveremos as questões, farei alguns comentários breves sobre os conteúdos abordados e nós veremos que de um certame para o outro, a banca Fundatec teve algumas mudanças peculiares, mas que eu farei os comentários adequados na resolução de cada questão. Vamos lá então? Primeira questão da prova de 2017 dizia o quê? Primeiro ponto, vejam que em 2017 tínhamos questões longas, grandes, com comandos extensos, com imagens, com setas, questões para cansar o candidato, o que nós não veremos na prova de 2022. Então vamos ler a questão. Fundatec 2017. Esta questão baseia-se na janela principal do Excel 2013, apresentada na figura 1, que é esta aqui abaixo, na qual se realizou sequencialmente as seguintes ações. Então prestem atenção nas ações que são realizadas, que a questão nos fala. Digitou-se os números de 1 a 3, está aqui, ó, 1, 2 e 3. E as letras A, B e C na planilha corrente. Isto aqui é uma planilha dentro do editor de planilhas, de cálculos Microsoft Excel. Selecionou-se o intervalo de células apontados pela seta A e posicionou-se o cursor do mouse no local apontado pela seta B, até ser mostrada a alça de preenchimento no formato de uma pequena cruz. Pessoal, prestem atenção que essa informação aqui ela é bastante importante. No Excel, quando eu seleciono um intervalo de células, ele me dá a possibilidade de utilizar uma ferramenta chamada alça de preenchimento. Essa alça de preenchimento ela pode colar valores, ela pode gerar sequências, ela pode replicar fórmulas. Então, nessa situação aqui, nós temos possivelmente uma ação que ele falará no próximo slide, mas eu já adianto para que a gente não quebre a sequência lógica e visual da nossa questão. Aqui ele vai perguntar o que acontece se eu segurar aqui na alça de preenchimento e arrastar até a célula C, certo? Então, primeira informação que a gente precisa levar. O Excel ele conhece algumas sequências. Sequências numéricas, sequências de dias da semana, as fórmulas, referências, ele consegue entender o que é uma referência, mas o Excel não trabalha bem com letras. Então o Excel vai fazer o quê? Diante disso, quando eu arrastar este intervalo para baixo, eu terei sim uma sequência numérica. Então eu preencherei aqui com o número 4, com o número 5 e com o número 6. Mas, em contrapartida, como o Excel não trabalha bem com letras, ele não conhece a sequência de letras, ele vai replicar este intervalo. Ele vai voltar a preencher essa célula com a letra A, com a letra B
e com a letra C. Sabendo disso, agora vamos para a próxima parte da nossa questão. A questão fala, neste caso, então, arrastando-se a alça de preenchimento até o local apontado pela seta C, e a seguir soltando-se o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que foi o que eu falei, né? Ele vai arrastar até a parte C, e a gente já sabe, o conteúdo da célula C6 será igual ao número 5. Vamos retornar. Para a gente entender um outro conceito rápido também, célula é a menor unidade de uma planilha. O que dá nome a uma célula? É a intersecção da linha com da coluna com a linha. Então as colunas são nomeadas por letras e as linhas são numeradas pelos números. Então a coluna C6 está aqui, ó, C6. Aqui é o número 4 e aqui será o número 5. O que diz a nossa assertiva? Ela diz que a C6 será preenchida com o número 5, e sim, está correto. Então a primeira está correta. A 2, o conteúdo da célula D6 será igual à letra E. Bom, por eliminação eu já comentei que o Excel não vai continuar a sequência de letras, ele vai repetir aquelas letras, nós sabemos que a 2 está errada. E a terceira assertiva fala, as células C7 e D7 não conterão nenhum conteúdo. Vamos ver onde estão a C7 e a D7. C7 e a D7. E não, elas conterão conteúdo e sim. Aqui será o número 6 e aqui será a letra C. Portanto, o gabarito da nossa questão é apenas A1 e aí ela é a letra A. Então o gabarito da primeira questão é a letra A. Vejam que é uma questão que cobrou o conteúdo de Excel, não é uma questão tão simples, porque a alça de preenchimento não é um recurso tão simples. Então, a gente vai ver que a prova de 2017, no geral, ela teve questões que exigiam um pouco mais do candidato, de conhecimentos mais específicos das ferramentas. Superamos a primeira questão, vamos para a segunda questão. Questão que cobra conhecimento de Windows 8. O Windows 8 já não é mais utilizado e já cai muito pouco nos concursos. Mas como nós estamos entendendo o que a Fundatec quis, o que ela construiu para os concursos da Brigada e Bombeiro, vamos resolvê-la. Essa questão baseia-se nas figuras 2A e 2B. 2A essa aqui e 2B esta aqui. Mostra intencionalmente apenas parte de uma caixa de diálogo do sistema operacional Windows Pro, figura 2B, que é esta aqui. E exibe o menu lateral desse sistema operacional, o Charms Bar, que está aqui. Então ele mostra que a caixa de diálogo que se chama Sistema vai mostrar as configurações do seu Windows e do seu computador. E aqui a gente chama de Charms Bar, que era até uma polêmica que existiu, que a Microsoft tirou o menu inicial e substituiu por este menu chamado de Charms Bar, que mostrava ali vários ícones e não era muito amigável para quem já utilizava o Windows há bastante tempo. O que nos pergunta a nossa questão? Vamos lá. Para que fosse exibida a caixa de diálogo da figura 2, bastou-se que antes, na figura 1, na figura 2B, dar um clique no botão esquerdo do mouse sobre o local apontado pela seta número. Pessoal, o que essa questão está nos falando? Ela quer saber como que a gente chegou nesta tela aqui. E ela mostra isso aqui. Como que daqui a gente chegou aqui? Muito simples, vamos olhar. Eu clicando no botão iniciar, eu estou abrindo a Charms Bar. Se eu clicar em dispositivos, o que vai abrir? Impressoras, pendrives, talvez configurações de Bluetooth. E se eu clicar em configurações, eu vou abrir ali algo semelhante ao que eu tenho no meu painel de controle. Vejam que se eu tenho configurações ou se eu tenho indícios que falam de requisitos de sistema, o que é mais próximo de configurações de sistemas, né? Dispositivos, iniciar ou configurações? Por analogia, a gente consegue entender que configurações é o que está mais próximo de chegar na tela aonde a gente quer chegar, que a questão está nos perguntando. Então vamos agora ver o que ela fala, né? O que a primeira assertiva fala? A seta número 1 a ser exibida nas opções do menu iniciar, selecionar a opção gerenciador de sistemas. Vamos voltar aqui. A seta número 1 é aqui, ó. E o iniciar, ele não vai mostrar o gerenciador de sistemas, apenas que eu clique nele com o botão direito e aí sim ele vai apresentar o gerenciar sistemas. Mas que não vai mostrar aqui as configurações de sistema porque são menus diferentes. Então, agora a 1 a gente sabe que está errada, vamos para a 2.
Na seta número 2, ao ser exibida a opção Menu Dispositivo, selecionar a opção Gerenciar Dispositivos. Não, eu já comentei, né, que gerenciar dispositivos vão ser USB, Bluetooth, impressoras, não tem a ver com as configurações do sistema. E a 3, ao ser exibida a opção Menu Configurações, selecionar a opção Informação de PC, e esse aí é o nosso gabarito que faz mais sentido, né? Então, nosso gabarito é apenas a 3, letra C. Vejam que as questões que cobraram conteúdo, elas falam de menus bem específicos, tá? Então a gente vai ver agora essa questão de Word, que ela é uma questão um pouco maior também. Ela fala de algo, e aí é um ponto interessante, tá? Eu deixo como curiosidade na nossa aula. A Fundatec tem apenas uma questão que ela cobra este conteúdo que é chamado de marcadores. E esta questão caiu exatamente na prova da Brigada Militar em 2017, Brigada Militar e Bombeiros. Prova essa que o professor que vos fala fez e foi aprovado no concurso. Né? Foi o concurso que eu me tornei policial militar. Essa questão baseia-se na figura 3 abaixo. A figura 3 é esta aqui, que mostra intencionalmente apenas parte da janela principal do Word 2013, acima da qual se ampliou e destacou a régua, de modo a facilitar a visualização e a resolução da questão. A régua é isso aqui, tá, pessoal? E tem esses marcadores. Nesta figura inseriu-se setas A, B e C. A seta está em cima do 2, a seta A seta B está em cima do cursor, que está aqui, e a seta C é este marcador aqui que mostra, né? Ele vai falar, mas é que indica que foi dado um tab, né? Que é aquele afastamento padrão no inicial do texto. A seta A aponta para o cursor do mouse, no formato de uma pequena seta levemente inclinada para a esquerda, este aqui. A seta B aponta para uma barra vertical, que está aqui, indicado onde se encontra o ponto de inserção de texto, que a gente também chama de cursor. A seta C aponta para uma marca de formatação que foi inserida automaticamente ao se pressionar a tecla Tab, esta aqui. Vamos ao comando da questão. Aqui antes eu vou fazer um disclaimer, né? Vou fazer uma explicação rápida. Como que funciona esta barra aqui do Word? Então, se eu quero selecionar uma guia à esquerda, que é o afastamento inicial de um texto na primeira linha à esquerda, eu vou clicar sobre esta barra e ele vai mostrar para mim este ícone aqui, na extremidade esquerda da régua horizontal, para alterar o tipo de guia desejado. Quando eu clico aqui em cima, tá vendo? Então escolha um dos seguintes tipos. Uma parada da guia à esquerda define a extremidade esquerda da linha do texto, conforme você digita o texto é preenchido. Então quer dizer o quê? Se eu clicar sobre essa linha, estando aqui, esse L, né? Eu vou indicar aonde a minha primeira linha vai começar, sem alterar as demais linhas. Sabendo desta informação, vamos agora resolver a questão. Na janela principal do Word, na figura 3, observa-se que o cursor do mouse encontra-se exatamente no local apontado pela seta A. Nesse caso, dando-se um único clique no botão esquerdo do mouse, né, o botão de ação, sobre a área de trabalho desse editor de texto será exibida a seguinte forma. Então prestem atenção, a letra A ela não altera nada, ela apenas retira aquela indicação da tecla Tab. Né? E a gente sabe que mexer na régua não vai tirar aquela indicação, porque o Word tem um botão que chama-se Mostrar Tudo. E ele é utilizado para mostrar essas marcas. Né? Aqui este P invertido ele vai mostrar que é uma quebra de linha. Essa setinha aqui, ela mostra que é uma tabulação. Então, aqui também não gerou nenhuma nova marca na nossa régua. Então, a letra A a gente já sabe que não é. A letra B, o que ela fez? Na verdade, a letra B, ela não fez nada além de mostrar ali, ó, posicionar aquele L na posição 2. Mas ele deveria surtir algum efeito. Agora, nas outras alternativas, a gente consegue ver. A letra C a gente pode considerar de pronto, por quê? Porque ele altera a formatação do texto para um texto centralizado, o que não tem nada a ver com a régua. Na letra D ele também altera para um texto centralizado, e chegamos no nosso gabarito, a letra E. Prestem atenção que ele clica sobre o número 2, ele coloca aquele L, aquela marcação sobre o número 2, e a primeira linha vai começar a partir desta marcação. E é aí onde nós temos o nosso gabarito. Então, gabarito, letra E. Questão também que exige conhecimento e é uma questão com conteúdo bastante específico.
Agora nós chegamos nas duas últimas questões que vão cobrar o conteúdo de navegadores. Essa primeira falando sobre Google Chrome. Esta questão baseia-se na figura 4A e 4B. Abaixo do Google Chrome, aí coloca-se a versão. A figura 4A mostra a janela principal deste navegador. A 4A é esta aqui. E a figura 4B exibe a guia Configurações. Então vejam aqui que ele tem uma figura e ele tem uma seta para o perfil, uma seta para 3 pontinhos e uma seta onde está escrito configurações. Mas essa questão, apesar de ser fácil, ela tem uma pegadinha do examinador. Porque eu estou aberto na página do Google e essas configurações aqui são das configurações da minha conta Google e não do meu navegador. E o que ele vai perguntar para a gente? No Google Chrome, para que fosse exibida a guia Configurações, mostrada na figura 4B, bastou-se antes, na figura 4A, dar um clique em qual botão, pessoal? No 1, e a seguir selecionar o menu Configurações. 1 é qual? 1 é o perfil, e não, eu vou entrar aí na configuração de perfil e não na configuração do Google Chrome. Então, a 1 não é. A gente sabe que a 3 não é, porque ela vai entrar nas configurações do Google. Então, sobra para nós apenas a 2. A seta 2 e a seguir selecionar no menu o item Configurações. Isso aqui não é falha do professor, a prova estava realmente assim, não tinha o terceiro item, e aí a gente vem aqui com o nosso gabarito, que é a letra B, apenas a 2, certo? Então é uma questão que não é difícil, mas que tinha uma pegadinha do nosso examinador. Agora a última questão da prova de 2017, que era a questão para que ninguém zerasse essa prova, né? Então ela fala, a questão 5 baseia-se na figura 5, mostrada a janela principal do navegador Firefox, exibindo um vídeo de 19 de maio de 2019 que fala da canção da Brigada Militar. E se você quer ser um policial militar no Rio Grande do Sul, é bom que você decore essa canção. Então ele mostra aqui, ele aponta para este ícone aqui, que é uma seta para baixo. Este ícone eu já adianto e é o gabarito da nossa questão. Ele é o ícone que mostra e exibe os históricos de downloads. E o que ele vai perguntar? Ele pergunta para nós. É correto afirmar que a partir do ícone apontado pela seta número 1 é possível, letra A, visualizar os downloads. E esse aí é o nosso gabarito. Pessoal, finalizamos então a correção da prova de 2022 e já em sequência vamos começar a resolução da prova de... terminamos a prova de 2017 e vamos começar a resolução da prova de 2022. Esta, lembrando, apenas para o cargo de soldado da Brigada Militar. Agora, tenho só duas considerações a ser feitas. Vejam que aqui em 2022 ele altera a versão do Windows para o Windows 10, mantém o Word e o Excel em 2013, mantém também o Firefox, mas ele adiciona Google Apps. Pessoal, um conteúdo que à época então não era tão cobrado, mas que se ficou uma incógnita. O que ele poderia cobrar em Google Apps? Todas as ferramentas do Google. Calendário, Google Drive, Gmail, Meeting, né? Todas essas ferramentas que o Google dispõe. Mas a gente vai ver que a primeira questão da prova já vinha, né? Então vamos abrir aqui, cobrando um conteúdo que ele não é especificamente do Google Drive, mas ele é um conteúdo que a gente estuda junto com internet, que seria operadores de busca de texto. Vamos ler essa questão. Uma forma de localizar arquivos no Google Drive é utilizar a pesquisa localizada na parte central da página, que é chamada de pesquisar no Drive. Sim, se você acessa o Google Drive, você consegue pesquisar por todos os seus documentos. Assinale a alternativa que corresponde a uma pesquisa para uma frase exata, utilizando o recurso pesquisar no Drive. O que isso quer dizer? Ele nos mostra, e aí é discretamente aqui, as aspas. E quando a gente pesquisa no Google, né, a gente tem alguns operadores de busca. Utilize isso até para você. Quando você quer estudar para concurso, quer pegar algum material específico no Google, utilize esses operadores. Quando eu coloco uma frase entre aspas, ele vai buscar exatamente no Google aquela frase. Sites que vão conter exatamente aquele trecho, certo? Então, o que corresponde a uma pesquisa por uma frase exata? O recurso pesquisar no Drive. Então ele mostra para mim aqui algumas alternativas e a resposta certa vai ser aqui, está envolta por aspas. E aí no Google Drive ele vai pesquisar exatamente pela frase planejamento de atividades, que está, né, envolta por aspas. Então o gabarito da nossa questão é a letra C. Lembrando que esse conteúdo ali ele está mais próximo de ser um operadores de busca do que ser um Google Drive, mas ele entrou, né, para o nosso examinador
como Google Apps. Por quê? Porque o examinador cita no enunciado da questão, no comando da questão, o Google Drive. Fundatec 2022, e essa questão falando de navegadores, uma questão um pouco mais elaborada, e na época que essa questão foi lançada, era um recurso novo. E aí já fica uma dica para você que está se preparando para concurso, que está para sair, da Brigada Militar e do Bombeiro Militar. O examinador utilizou exatamente o que estava escrito nas ajudas, nas configurações ali do Firefox. Se você abrir hoje essa opção que está sendo perguntada aqui, que é o Firefox Screenshot, o texto ele é o mesmo texto que está escrito lá, foi transcrito para as alternativas. Então vamos ler a questão. No Mozilla Firefox é possível copiar ou salvar em formato de imagem páginas completas ou partes visíveis de páginas web. Esse recurso de captura de tela é chamado de Firefox Screenshot. Analise as assertivas abaixo e verifique se podem ser utilizadas para iniciar uma captura de tela. Então, A1, clicar no botão direito do mouse em uma área da tela vazia e selecionar a opção captura de tela. Quando eu clico numa área vazia, com o botão direito, eu vou abrir um menu de contexto e esse menu de contexto vai sim me dar essa opção captura de tela. Então a assertiva 1 está correta. Utilizar o atalho Ctrl+Shift+S. Sim, o atalho dentro do Firefox, e aí entra um conceito importante na informática, que é se ater ao universo da questão. O universo da questão que está lhe perguntando sobre screenshot, sobre captura de tela, é dentro do aplicativo Firefox. Não confundam com captura de tela no Windows, porque a captura de tela no Windows ele pode ser feita através da tecla, né, Print Screen, ou ainda do atalho, que é Ctrl+Shift+S, também faz uma captura de tela. Mas este universo seria do Windows. O nosso universo da questão é do Firefox. Portanto, o gabarito da nossa questão é a assertiva número 1 e a assertiva número 2. A letra C está com o nosso gabarito. Mais uma questão, vejam a peculiaridade dessa prova, não é uma prova extensa, são questões mais diretas, com comandos menores, já bem diferente de 2017, e é um perfil que a Fundatec vem seguindo até hoje, questões um pouco menores, não tem utilizado tantas figuras, as questões não são tão prolixas, elas não cansam tanto o candidato, mas cobram recursos, né? Algumas pegadinhas, alguns deslizes podem ser feitos para pegar aquele candidato que conhece a informática ou aquele que não conhece. Entre as maneiras de desligar um computador que utiliza o Microsoft Windows 10, então agora o universo da nossa questão é o Windows 10, existe uma que o consumo de energia é muito baixo e que o computador é iniciado mais rapidamente, retornando para o ponto em que parou antes do desligamento. Esse estado disponível em qualquer computador do Windows 10 é conhecido como adormecimento, desconexão, desligamento completo, reinício ou suspensão. Pessoal, a opção correta aqui é a suspensão. Tá? Então, quando eu suspendo meu computador ou quando eu baixo a tela de um notebook, ele fica num estado de suspensão, ele não desliga completamente, ele salva o contexto e quando eu dou o start novamente, ele inicia novamente, né, do estado aonde ele parou. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra E. E mais uma questão, essa aqui fala de Excel. Então, cobra-se o Excel, olha de uma forma mais sucinta. Este enxerto, essa imagem foi o professor que fez questão de colocar, para ficasse mais fácil a gente resolver essa questão. Mas veja que é uma questão de Excel onde não se coloca nenhuma figura. Assinale a alternativa que representa o Microsoft Excel 2013, um intervalo de células, que é um conceito que a gente vê nas nossas aulas. O que é uma célula, o que é um intervalo. A gente precisa entender esses conceitos menores para depois trabalhar com fórmulas, com formatação, com alça de preenchimento, com gráficos, né, com funções mais específicas. Então, a gente vai numa crescente no nosso curso completo ali, nosso curso de questões, nosso curso que vai falar aí do Excel como um todo, da informática, né, como um todo. Então, o que é um intervalo? O intervalo ele vai começar em uma determinada célula. Normalmente a célula que está escrita aqui, então ele vai começar na célula A1 e vai terminar na célula G5. Como que eu conheço um intervalo? Ele começa na A1. Então, coluna A, linha 1 começou aqui. E ele termina na G5, coluna G, linha 5. Tudo que está daqui para cima e para a esquerda faz parte deste intervalo. Como que eu defino um intervalo? Nós temos dois operadores no Excel para separar referências.
Um é o 2 pontos e o outro é o ponto e vírgula. Com a própria questão eu vou ensinar como a gente lê esses operadores. Eu quero um intervalo. Se eu quero um intervalo, eu vou precisar que tenha 2 pontos. Se eu tiver ponto e vírgula, como é que eu leio? Letra A, eu tenho a célula A1 e a célula G5. Isso é um intervalo? Não, isso são duas células que eu selecionei. Letra B, eu tenho a célula A1 até a célula G5. Este é o nosso gabarito, este é o nosso intervalo. Fechou? Gabarito letra B. Pessoal, e a última questão da nossa prova, estão falando aqui de Windows 13, Microsoft Word 13, pergunta qual que é o recurso que permite copiar toda a formatação de um objeto e aplicá-la em um outro objeto. Seria o quê? Eu quero que esse texto aqui, que ele está em negrito, na fonte Arial 12, eu quero colocar nessa opção aqui. Então eu utilizo uma ferramenta chamada pincel de formatação, exatamente o nome dessa ferramenta. Seleciono o pincel de formatação, seleciono o objeto que eu quero copiar a formatação e com esse pincel eu seleciono o texto onde eu quero aplicar aquela formatação. Então o nome da ferramenta, que é o nosso gabarito, que vai fazer essa cópia da formatação, é o pincel de formatação letra A. Pessoal, chegamos então ao fim da resolução das nossas questões. Tivemos 10 questões aí da Banca Fundatec, dos 2 últimos concursos da Brigada Militar e Bombeiros Militar. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, para que vocês lembrem-se de trabalhar duro até que o seu sonho se torne realidade. Hoje, você está na batalha pela sua farda, mas ela em breve chegará. Então vamos juntos daqui até a sua aprovação e fique ligado porque teremos muito mais aulas aqui no YouTube e no nosso portal. Valeu!